18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 18 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7, para você que está junto aqui conosco na Mix FM. Começa agora o programa 18 horas, hoje, quarta-feira, 11 de dezembro, e vamos juntos no melhor Mix até às 7 da noite. Eu, Carlos Júnior, Karine Leão e Cid Soares. Boa noite, Karine Leão. Tudo certo? Tudo bem? Muito boa noite, Carlos Júnior. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Claro, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Estamos juntos até às 7 da noite com o programa 18 horas, com as informações que você realmente acha relevante. Cid Soares, boa noite. Boa noite, tudo certo? Cid, tudo certo, tudo bem. Viu? Boa noite, pessoal do Uber. A galera tá com saudade de você. Rapaz. Né? Eu o sempre povo mando, do Uber né? te ama. Exato. Galera do Uber 99. Isso. Então essa turma que nos dá essa caroninha aí no fim de tarde. Taxistas. Comecinho de noite, os taxistas, evidente, né? Os motoras de ônibus também. Pois é, também cara, a gente é pilotos. muito, também muito ouvido, né? Nos ônibus de Manaus. Os entregadores de comida também. Vamos mandar pra todo mundo. Eles adoram a gente também. A gente vive pedindo merenda. É o ciclo IT. A gente pede lanche, a gente é esfomeado mesmo. Tudo bem, Paulo Castro, nosso diretor de jornalismo, o cara do 18 horas, tudo certinho? Tudo certinho, Carlão. Boa noite. Grande abraço. Bora lá. Luciano, novidades, tudo bem? Tudo Novidades, bacana? olha só, aquele ingresso que tava todo mundo querendo, chegou, Olha aí. Karine. Gente, Michael Isso mesmo, Jackson. Michael, eles não ligam pra gente, lembra? Eles não ligam, Michael, eles não ligam. Pois é, a gente tá ligando sim, porque tem ingressos pra você conferir o show do Rodrigo Teaser, que é o cover oficial do Michael Jackson, aprovado pelo próprio pai dele. Exato, tem Deu roupas isso originais, mesmo. exato. Então a gente tá sorteando um par a partir de hoje, então vai ter quarta, quinta e sexta. O showzão vai ser domingo lá no Estúdio 5. Tem também um par de ingressos pro Atitude 67. Esse show vai ser no sábado, No lá Copacabana. no Copacabana. E tem também ingressos pro Circo do Marcos Frota, que vai estrear dia 13 lá no Cartódromo. Aí, muitas Da Vila Olímpica. Tem opções. ingresso pra todo mundo. Tem ingresso pra todo mundo, deu a louca na Mix. Deu a louca. Papai Noel é dezembro, E estamos o que todos tem que felizes. fazer é só ficar no canal da Mix, no Super App Mano, que eu tô de olho em todo mundo. Quem merecer vai ganhar. Bacana, 6 e 2. Olha aí, estamos em dezembro, que além de ser aí o mais corrido, né, de festas e tal, também é vermelho por conta da campanha de prevenção e conscientização da AIDS, né? É laranja, pois é o dezembro laranja, né? Que alerta as pessoas para a prevenção ao câncer de pele. Então são referências aí para esse final de ano. Pois é, isso aí, Carlão. É dezembro vermelho e dezembro laranja. Colorido, Né? Exato. Em 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia elegeu o mês de dezembro para realizar diferentes atividades em parceria com instituições públicas e privadas, com o objetivo de alertar sobre as principais formas de prevenção e, é claro, tratamento do câncer de pele. O câncer de pele é o tipo de doença mais incidente no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos por ano. Quando descoberto no início, tem mais de 90% de chance de cura. Muita atenção, hein? Pois é, Karine e Cid, vocês sabiam que o dezembro laranja também inclui os bichinhos de estimação, os pets? Bonitinho. Pois é, isso mesmo. Segundo os especialistas, os pets que ficam muito tempo expostos ao sol sem proteção correm o risco de desenvolver doenças dermatológicas igualzinho a gente. É por isso que cães e até os gatos, né, que adoram pegar um solzinho de manhã na janela, no quintal. Então, olha, não deixa de observar isso. Você que já tem esse costume, né? O seu animalzinho que já tem esse costume, observe. Eles precisam usar cremes que protegem também dos danos causados pelos raios solares. Pois é, impressionante, né, gente? Qual protetor usar? Bom, segundo os especialistas, a indicação é que tenha no fator máximo de 30, mesmo em dias nublados, como a gente mesmo, né? Tem que sair de casa já com protetor solar. E existem produtos específicos para os pets, mas, né, alguns veterinários dizem que a gente também pode usar os que a gente usa para os bebês, porque geralmente eles são hipoalergênicos. Olha que legal. Eu tenho lá em casa o protetor, às vezes eu passo, às vezes eu esqueço. Eu Não confesso que eu pode, esqueço. né? Pois é, não posso. Olha Ainda mais lá. eu sou um branco. Branquinho, dezembro Parece um tomate. laranja, parece um tomate. Não pode, gente. Vamos lá, conscientização. A gente e os bichinhos também, né? Que engraçado, não sabia dessa. Bacana, então é laranja e vermelho, é isso? AIDS Exato. e prevenção contra câncer de pele. Valeu, então. Agora são 6 horas e 4 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Começa agora o programa
18 horas, hein? Vamos juntos com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, ontem à tarde, por maioria, né, de votos em regime de urgência, os deputados aprovaram 3 medidas polêmicas propostas pelo governo do Amazonas. Uma delas autoriza o Estado a contrair, olha aí, um empréstimo bilionário junto ao Banco Mundial. O valor do empréstimo é de 250 milhões, mas é de dólares, né? O equivalente hoje a mais de R$1 bilhão. É muito dinheiro, com certeza. Para você ter uma ideia, 1 bilhão é o valor de 40 prêmios da Mega Sena. Isso mesmo, 40 prêmios da Mega Sena. O empréstimo que o governo do Amazonas vai fazer equivale aí a 40 prêmios da Mega Sena repetida. Pois é, Carlão, é muito dinheiro, viu? Muita grana. Bom, outra medida aprovada também pela Assembleia reduz na prática os salários dos servidores públicos em 3% já a partir de abril do ano que vem. Isso por conta do aumento da contribuição para a Previdência Estadual, a Amazonprev, de 11% para 14%. Com isso, o governo quer equilibrar as contas da Previdência Estadual, que hoje tem déficit de R$1 bilhão e 200 milhões de reais. E o terceiro projeto de lei aprovado foi o que reduz aí em até 90% multas e juros de uma dívida fiscal de R$1 bilhão e 700 milhões de reais da Petrobras, junto ao governo do estado do Amazonas. Em troca, o governo vai receber apenas 250 milhões de reais. Nesse mesmo projeto, o governo muda a cobrança de ICMS das empresas de exploração de petróleo e gás da origem para o destino, o que na prática provoca renúncia fiscal. Aí os deputados de oposição ao governo que saíram derrotados na votação de ontem vão à justiça pedir anulação da sessão, alegando que a votação não obedeceu ao regimento interno da ALEAN e feriu, né, inclusive a lei de responsabilidade fiscal por não apresentar o impacto financeiro da renúncia fiscal no caso da Petrobras. E o aumento da contribuição previdenciária, que vai reduzir na prática em 3% o salário do servidor, foi um dos assuntos mais comentados hoje nas redes sociais. Servidores públicos de vários órgãos postaram assim mensagens criticando, claro, a medida do governo e dizendo coisas do tipo: o pacote de maldades do governador Wilson Lima contra os servidores não tem fim. Bom, o Sindicato dos Professores e Pedagogos do Ensino Público da Educação Básica de Manaus, o ASPROM Sindical, divulgou nota classificando a medida de descabida e desastrosa. Olha só, abre aspas, a categoria da educação está tomada por um sentimento de angústia, revolta e indignação por conta de um governador mentiroso que não cumpre os compromissos de campanha e não serve para o estado do Amazonas, fecha aspas, diz a nota distribuída pelo ASPROM Sindical. E para falar sobre o aumento da contribuição previdenciária, está nos estúdios do programa 18 horas aqui na Rádio Mix, o diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Estado do Amazonas, Sinteam, Kleber Ferreira. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite a todos que estão ouvindo o programa e que também estão assistindo pelo Facebook. Nós estamos aqui, mais uma vez, agradecer a presença e lamentar, né? É um Natal às avessas, um presente de Natal às avessas que o governador Wilson Lima está dando para os trabalhadores. O ano de 2019 foi um ano difícil e, pelo jeito, não terminou, né? Pois é, como é que o sindicato, né, recebeu essa informação aí desse aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%? Olha, na verdade, isso atinge todos os servidores, né, do Estado. Nós da categoria Educação, que somos uma das maiores categorias, basicamente estávamos discutindo isso. Lutamos 42 dias de greve para conseguir 4,73% e agora vai ser retirado 3%, sendo que ele já aprovou uma lei de congelamento de salário. Aí assim, a gente verifica, por exemplo, vocês mesmos já estavam noticiando aqui, alguns outros órgãos governamentais dizendo que a medida é correta, que vai dar tranquilidade ao Estado. É óbvio, vai dar tranquilidade ao Estado tirando do trabalhador. Assim nós vamos ter tranquilidade o tempo todo, né? E a gente precisa entender
que nós vamos perder nessa situação, o trabalhador vai ter um prejuízo gigantesco. Então, assim, o governador Wilson Lima, de fato, toma uma medida desastrosa e pior, sem conversar com nenhuma categoria mais uma vez. O que os deputados de oposição estão dizendo ou estão colocando é verdade, é coerente. Entrou em regime de urgência um fator previdenciário, um negócio que mexe com a vida do cidadão, que mexe com sua sobrevivência e foi colocado a toque de caixa. Ninguém teve a oportunidade de discutir isso. E eles vão alegar o quê? Que isso foi feito porque a reforma da Previdência induz os estados. De fato induz, porque é isso que nós estamos denunciando o tempo todo. A política do governo do Wilson Lima segue a política, a cartilha do governo do Bolsonaro e que está tirando direito do trabalhador. O trabalhador vai terminar o Natal sem salário, porque ele mudou a data de pagamento, que é um outro absurdo, entendeu? Um governo que vem se mostrando autoritário e o pior, me lamenta ter 18 votos dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa sem discutir com nenhuma das categorias. A gente teve, inclusive, o apoio da Assembleia no período da greve, entende ali como espaço de discussão e, infelizmente, né, a gente leva uma facada, que é isso que aconteceu. O governo dá uma facada no coração do trabalhador na véspera de Natal, né? O que a categoria chama de pacote de maldades do governo parece que não tem fim. Não tem, e assim, a gente fica muito preocupado porque nós temos uma lei de congelamento, o Estado tendo superávit. Até setembro de 2021. Pois é, e o Estado tem superávit. O Estado tem superávit. 2 bilhões a mais esse ano. Aumenta o fator previdenciário, tirando as custas do trabalhador, faz um empréstimo, aprovou o empréstimo com BID de 1 bilhão, que é o trabalhador que vai pagar, porque é um empréstimo para ser pago em 21 anos, vai além do mandato do atual governador, e questionável quais as medidas que vão ser feitas com esse tipo de dinheiro. Pra que seria essa aplicação? Ele só vai começar a pagar daqui a 5 anos e aí num prazo de 25 anos. E tem uns nomes pomposos. E tem um 13º ainda aí que você esqueceu, né? Pois é. Ou seja, é terrível a gente estar aqui lamentando essa questão. Infelizmente, 2020 vai ser Karime, vai ser um ano difícil, e nós do sindicato, do Sintean, já estamos conclamando a categoria pra gente discutir isso, porque realmente vão querer jogar essa culpa em nós, né, de dizer, teve a greve, nós estamos cumprindo tudo que foi colocado. Nós vamos trabalhar até 28 de dezembro. O trabalhador da SEDUC vai trabalhar até 28 de dezembro. E aí a gente estava até colocando, não, porque os professores têm que manter a honradez. Nós vamos manter o calendário. Mas esse governo não está mantendo a honradez com a gente. Mas só vai receber em janeiro, né? E só vamos receber em janeiro. Nós vamos trabalhar de graça. O salário de dezembro só em janeiro, assim como o salário de novembro só receberam em dezembro. Em dezembro. Então, assim, é um absurdo. É um pacote de maldade, é desastroso. É um governo desastroso. E, infelizmente, nos preocupa muito, porque esse tipo de recurso que se coloca, aí tava lá no nome, ele quer fazer para tecnologia, gestão da tecnologia, né? Não, vamos pegar 1 bilhão para melhorar, para modernizar, para fazer a gestão. Que diabo é isso, de fato, né? Modernizar o quê, né? Fazer o quê com esse recurso? E há um movimento para que os professores não lancem as notas neste fim de ano. Procede? É real? É zero? Olha, nós estamos discutindo com a categoria ainda, né? Tem várias propostas. Tem proposta de não lançar nota, tem proposta de não iniciar o ano que vem, entendeu? Já iniciar em greve. Infelizmente, o governo nos impõe uma situação como essa, mas nós, assim, vamos manter o calendário de reposição, porque isso está dentro da greve, mesmo o governo não cumprindo com os acordos da greve. Tá? Nós não temos nenhum tipo de acordo com o fator previdenciário da forma que foi feito. Nós estamos perdendo 3% do salário, entendeu? Então isso quer dizer, dos 4,75, nós estamos com 1,75 apenas, que é isso que vai ficar pra gente, e a proposta do governo é congelar e nem dar o reajuste. Aí não dá, realmente é muito difícil. E dizer que é por causa da crise, tendo superávit nas contas, não tem condições. É preciso que o governo tome uma atitude, faça a sua reforma administrativa de fato, como vinha sendo colocado, mas que coloque isso na conta do governo, porque é isso que está sendo dado. Então, colocando a conta, resolvendo os problemas,
colocando no trabalhador, né? Não, vamos resolver o problema, vamos equilibrar as dívidas. De que maneira? Cobrando do trabalhador. Aí não dá, é desastroso. Agora, vocês sentaram com o governo, com o governador, para ajustar e terminar toda aquela questão da greve, isso no meio do ano, né? Exato. Teve toda a questão, vocês estão fazendo a reposição de aulas conforme foi acordado. O que foi acordado naquele instante que o governo não está cumprindo? Várias coisas. Por exemplo, as titularidades pararam. Pararam as titularidades. Nós tínhamos acordado que teria o pagamento das titularidades, que a gente ia fazer um esforço para resolver. Porque o que acontece? O trabalhador da educação, por tempo de serviço ou por titularidade, ele tem um acréscimo do seu salário. Ou seja, isso parou. O segundo ponto, que já foi uma quebra de imediato, foi a lei do congelamento. Porque se a gente faz uma greve discutindo que a gente precisaria do reajuste de aumento e ele faz uma lei de congelamento até 2021, a sinalização dele é que não tem acordo. Logo depois. E agora cortou 3%. E agora cortou 3%. Assim, é um absurdo. É uma facada atrás da outra. Então, esse governo tem se mostrado um dos piores governos. Nem em alguns governos passados, que nós tivemos dificuldade, nós dialogávamos com todos. Esse governo não tem diálogo. É um governo autoritário. É ditatorial e acha que isso vai resolver a vida. E esse empréstimo é questionável. Ele faz o empréstimo para não pagar na gestão dele e não demonstrando naquilo que vai ser utilizado. Entendeu? E a gente espera que os recursos do Fundeb possam garantir reajuste e aumento de salário dos professores da educação. Mas a gente também é solidário às demais categorias que não têm o recurso de Fundeb, por exemplo, que podem fazer esse tipo de reajuste, porque não dá. A gente sabe, todos são pais de família, a gente precisa de garantir que não tem essas perdas de salário. Agora são 6h16. Estamos conversando com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Estado do Amazonas, Sintean, Kleber Ferreira. Lembrando que aqui o 18 horas, aqui na Rádio Mix, a gente sempre convida também uma parte ou algum representante do governo do estado para que pondere, para que participe, explicando, conversando, participando do debate aqui no programa, mas infelizmente o nosso convite não é aceito. A resposta sempre é o silêncio. Bom, o governador Wilson Lima, ele foi eleito com apoio maciço de vocês, dos professores. Ele está há 20 dias de completar um ano à frente do cargo. O que foi que mudou de fato na educação nesse tempo? Na verdade, para pior, né? A gente tem os ataques, o assédio moral aumentou bastante. Os professores que participaram, por exemplo, do movimento de greve, muito diferente do movimento de 2018 do movimento de 2019. Nós tivemos assédio claro, uma tentativa clara, inclusive de dentro da própria secretaria, de impedir que o movimento ocorresse. E pior, todo mundo recebe o reajuste e os ganhos que a greve traz. E sem contar que nós não temos, nós não estamos tendo não só os ganhos, mas isso não espelha na qualidade da educação. Esse tipo de diálogo não contribui com a educação do Estado, né? Então, assim, nós não temos basicamente um ano e a gente só está tendo andando para trás no que entende da educação do Estado do Amazonas. Bom, nesse atual cenário, né, que nós estamos vivenciando e o tempo inteiro falando sobre ele, o que se pode esperar desse governo na área da educação, especialmente para 2020, para o próximo ano? Pois é. É uma pergunta que a gente lamenta em dizer que nós estamos esperando mais problemas, como eu acabei de colocar aqui. Congelamento de salário e reajuste é um deles. O assédio moral continua. A gente espera e a gente conclama que o governo do estado, através da SEDUC, do seu secretário e do governador, que a gente retome as negociações e diálogos, porque do jeito que está não dá, né? A solução não pode ser colocada no trabalhador, a culpa dos problemas que nós estamos vivendo, que são feitos inclusive por governos anteriores até, né? Então a gente precisa entender, e não é essa a solução, e a gente lamenta muito que 2020 seja um ano muito difícil, e a gente já encara esse ano, por exemplo, nós nem terminamos 2019, nós já estamos discutindo se vai ter movimento paredista em 2020 por conta de duas medidas absurdas, que é o congelamento de salário e a retirada de 3% com esse aumento do fator previdenciário para o trabalhador. Até porque o funcionalismo público, no geral, já deve começar o ano de 2020 endividados. Endividados e muito, porque o salário até de dezembro sai. Exato. O salário de dezembro saiu. Quando ele mudou essa questão de pagamento, inclusive colocando o salário para janeiro, entrando no orçamento do outro ano, que isso é bom que o Tribunal de Contas fique atento a essa situação, é uma pedalada. Agora, Cleber, tem um detalhe nessa lei que foi aprovada ontem,
que há uma possibilidade de uma nova mudança no calendário de pagamento, né? Abre possibilidade para mais 5 dias. Para mais 5 dias. Para mais 5 dias. Quer dizer, o governo pode, de vez de 4, de 5, pagar pro dia 10, 15. Eu tenho certeza que se isso tivesse sido discutido, Carlos, isso não ia ter essa questão em relação os deputados iam perceber isso. O estranho é não ter tido debate. Que é um absurdo essa relação. É mais 5 dias que está tentando ganhar. A gente está muito preocupado da possibilidade de não ter pagamento, inclusive 5 de janeiro. Apesar de que eles estão dizendo que isso só vai ser em março, mas olha o impacto que vai ser isso. Mudar o calendário para o dia 5. Será que 5 de março, olha, a lei garantiu a mudança, nós vamos pagar só em 15 de março? É um absurdo, é um tiro no coração do trabalhador. Então, o que nós estamos esperando são dias ruins, infelizmente. E aí a gente já pede que todo mundo, nossa categoria, que é a categoria da educação, e os demais servidores públicos fiquem atentos que nós vamos precisar de mobilização de rua, de muita luta, para a gente poder garantir o pagamento dos nossos salários, que é isso que está em jogo. O que está em jogo hoje é o pagamento, infelizmente, é a garantia do pagamento dos nossos salários. E o que é pior, porque já foi dado isso, a sinalização desse governo é de seguir o mesmo ritmo. Nós estamos em 2020 com o risco do servidor público perder a sua estabilidade. E aí nós vamos ficar à mercê de eleição, né? Porque é como acontece, por exemplo, com os cargos de confiança. Quem é cargo de confiança, quem depende de governo, vai fazer campanha para quem está no poder para ficar mantendo o cargo. Esse é o risco que nós estamos vendo em 2020. Kleber, então nós temos possibilidade de começar o ano letivo de 2020 com paralisação dos professores? Temos sim. E vou dizer mais, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, já chamou greve geral para março. Infelizmente, esse ataque está ocorrendo em todo o país. E aqui não está sendo diferente. A diferença aqui é que não tem nem diálogo, não tem nem possibilidade de debater a lei, de debater o que foi colocado. Por exemplo, essa tentativa que está na calada aí, nas entrelinhas da lei dos 15 dias, da possibilidade de ir pro 15º dia, nós já tínhamos comentado sobre isso, foi bom ter lembrado, né? Porque já mudou o calendário e ele propõe mudar mais uma vez. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção a isso. Pode atrasar ainda mais o salário. Ainda mais o salário. E a conta não para. Karime, porque quem tem que pagar dia 28, que recebeu o salário no dia 26, no dia 28, a conta continua dia 28, já está atrasada. Já está atrasada. Ninguém vai pagar. E é juros sobre juros. Exatamente. É isso que acontece, né? Bom, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Assunto aqui não falta. Vamos continuar falando sobre isso. Estamos sempre fiscalizando essa situação. Isso sem falar aí da situação do pessoal da saúde, né? Que tem especialista que não recebe há 6 meses, pelo menos, mas já outro assunto, né? Muito obrigada pela sua presença aqui no 18 Horas. Conversamos com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Estado do Amazonas, o Sintean, Kleber Ferreira. Suas considerações finais. Eu que agradeço, Karime, Cid, Carlos, todos vocês dos 18 Horas. Muito bacana, Paulo, que a gente está sempre aqui presente. E eu agradeço muito o espaço, e o Sintean, mais uma vez, conclama a nossa categoria estar ciente, presente, que nós vamos precisar da unidade e da força de todo mundo para a gente tentar reverter esses quadros, que não vai ser fácil. Isso é uma luta que hoje ela é local, mas a gente tem que entender que é uma questão nacional. A CNTE, que é a nossa confederação, está mobilizando para isso, que é a nossa entidade nacional, e o Sintean aqui no estado vai continuar vigilante, permanente, para a gente poder evitar esse tipo de perdas e a gente garantir o nosso reajuste e o nosso pagamento de salário em dia. Irmão, sucesso para vocês. Boa sorte. Deseja que um Feliz Natal para ti também, viu? Muito obrigado, uma ótima noite para você. Agora 6 horas e 22 minutos em Manaus, você está em 100,7 Mix FM. Você está ouvindo 18 Horas. Olha aí, a revista Time fez a famosa eleição do ano, escolhendo diferentes personalidades que se destacaram durante o ano de 2019. A cantora e rapper Lizzo foi eleita aí a Entertainer do ano. Pois é, nesse ano de 2019, Lizzo foi ao topo das paradas com Truth Hurts e com Good as Hell. E ela segue em alta. Além disso, a cantora e rapper recebeu 8, nada menos que 8 indicações ao prêmio Grammy com o terceiro álbum, 'Cause I Love You. Pois é, nessas conquistas todas fizeram com que Lizzo se tornasse também grande alvo de haters, lógico, né? Claro, né? Sim. Segundo também o texto da Time. Bom, agora vamos ouvir Lizzo em Good as Hell. Playlist 18 Horas. Muito bem, 6 horas e 26 minutos em Manaus, a primeira da playlist de hoje aqui em 100,7, Lizzo, Good as Hell.
em 100,7, 6 horas e 26 minutinhos em Manaus. Agora vamos direto saber como está o trânsito em Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Ok, então daqui a pouquinho Rodrigo Soares volta em 100,7 com as informações sobre o trânsito. E agora uma notícia boa para a economia amazonense. O setor de duas rodas fechou novembro de 2019 com saldo positivo em produção de bicicletas e motocicletas aqui no Polo Industrial de Manaus, com uma produção de mais de 1 milhão de motos ao longo dos 11 primeiros meses do ano. O setor registrou aumento de 7,2%, como explica a repórter Nathalie Moraes. Todo esse crescimento foi confirmado na manhã de hoje durante a coletiva de imprensa da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo. As fábricas do Polo Industrial aqui de Manaus tiveram um aumento de 7,2% de janeiro a novembro, no comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, o importante agora é influenciar esse crescimento no aumento da empregabilidade. Os dados apontam esse crescimento de mais de 7% comparado com o ano passado, mas nós temos que levar em consideração também que é um segmento que já produziu mais de 2 milhões de modelos no ano de 2007. Nós estamos festejando um crescimento para a fabricação de 1 milhão e 100 mil motos. Mas de qualquer forma é importante, é um dado bastante positivo no cenário atual e no histórico recente desse segmento, e trabalharmos fortemente para resgatar também o número de empregos que já foram gerados. A região norte é responsável por 10,9% dos emplacamentos de motocicletas registrados em todo o Brasil de janeiro até novembro. No Amazonas, o licenciamento cresceu 23,9%, com um total de 18.330 unidades, enquanto em Manaus o volume é de 21,1%, somando mais de 11.352 motocicletas emplacadas. Para o ano de 2020, a projeção segue positiva, buscando alcançar a produção de 1.175 milhões de motocicletas, o que corresponde a uma alta de 6,3% das unidades projetadas para este ano, como explica o diretor executivo da Abraciclo, José Eduardo Gonçalves. Para 2020, espera-se que a produção de motocicletas no PIN chegue a 1.175.000 motocicletas. Vai ser um aumento expressivo e, o mais importante, é um aumento consistente que vem acontecendo desde 2018 para cá, mostrando que cada vez mais a motocicleta tem seu espaço no mercado nacional, porque ela realmente atende à necessidade de mobilidade e transporte dos brasileiros. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Para 6 horas e 30 minutos em Manaus, vamos saber aí tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Bom, gente, já tá daquele jeito, né? Verão amazônico. Tá Depois quente. tá quente pra caramba, mas olha lá, à noite, a previsão, segundo o Climatempo, é de chuvas assim moderadas, tá? Pancadas de chuva, nada de torrencial. As chances são de 86%. A mínima chega a 24 graus, olha lá, e a máxima não passa de 32, ou seja, a noite vai dar uma trégua aí no nosso calor. 18 horas. Terceirizados da saúde manifestaram-se contra salários atrasados. O grupo de técnicos de enfermagem da maternidade Ana Braga fechou a Avenida Cosme Ferreira na manhã de hoje para cobrar 4 meses de salários atrasados. Vamos conferir na reportagem de Júlia Gomes. Faixas, cartazes e palavras de ordem, técnicos de enfermagem terceirizados que atuam na maternidade Ana Braga manifestaram contra 4 meses de salários atrasados. Como explicam as técnicas de enfermagem Dali Nascimento e Rebeca Dantas. A gente está com 4 meses de salário atrasado, a empresa reteu o nosso pagamento, a gente está sem vale transporte, praticamente sem alimentação, a gente só está se alimentando no plantão por conta da diretoria do hospital que liberou o nosso alimento. Quando a gente
falta por conta da falta de vale transporte, a gente é coagido, eles ameaçam a gente a tirar a gente da escala. Estão alegando que nós somos cooperados da empresa, sócios, e isso não foi nos informado quando eles entraram na instituição. E estamos reivindicando mais mesmo o nosso salário de 4 meses atrasados. Trabalhando sem carteira assinada, sem uma alimentação digna, sem décimo, sem férias, sem nada. A técnica Silvana Gama fez um desabafo. É governo jogando para cooperativa, cooperativa jogando para governo. Enfim, quem acaba sofrendo somos todos nós, né? Que cada um aqui tem uma necessidade. A minha necessidade eu sou mãe solteira, tenho um filho, pago escola, pago aluguel, então é muito sofrimento, né? Eu falo por mim, mas eu me coloco no lugar de cada um aqui, porque é aluguel, é escola, é faculdade, né? Eu tenho um filho, mas tem gente que tem filhos, né? São 5, são 6, então é deprimente a gente ouvir cada história, a gente não poder ajudar a si mesmo e ajudar as pessoas. Gente, tem gente passando fome, né? Fome, vem pro hospital por amor à profissão, mas por necessidade em casa, né? Porque não tem um alimento. Muitas das vezes o pessoal da cozinha dá alimento pro funcionário para levar para sua família. Com os filhos prematuros internados na unidade, as mães apoiaram a categoria, como foi o caso da Ana Batista e a Francisca Darclay. O tempo da escravidão já passou, eles só querem o que é deles, eles não estão matando nem roubando, eles só estão reivindicando o que é deles. Hoje os nossos filhos estão lá dentro da UTI largado, porque não tem nenhum técnico, porque eles falaram que enquanto não derem uma resposta para eles não vão voltar a trabalhar. E quem está sofrendo é nossos bebês, que são prematuros extremo. Os bebês necessitam deles e a gente também necessita deles, eles só querem o que é dele, só isso. Que custa eles pagarem os pessoal para ir trabalhar com o nosso bebê? No meu bebê também, nasceu de 5 meses, tá lá. Agora ele não fica, porque ele fica sem pagar pro pessoal daqui, ó. Fica acontecendo isso, agora tá atrasado 6 meses, ele não paga. Não dou nem sinal de pagamento. Agora o pessoal passando fome, agora vindo comer aqui na maternidade. E a gente que é mãe, fica sofrendo com eles, a mesma necessidade que eles estão passando. Por diversas vezes, os funcionários chegaram a fechar parte da Avenida Cosme Ferreira, no bairro São José, Zona Leste. Agentes de trânsito e a Polícia Militar estiveram no local. Volto com vocês. Pois é, e aqui pelo aplicativo Humano estão todos em solidariedade nessa situação dessas pessoas que estão, desses trabalhadores, né? Eles não querem nada, isso não pode continuar, chega, é uma vergonha. As pessoas, elas têm que entender que é por isso que elas fazem greve, que tristeza, eles só querem o que é deles, realmente. Não é fácil não. Olha, foi tão tenso lá essa situação, realmente é tão revoltante que durante o protesto, uma das manifestantes, ela passou mal, foi socorrida e levada ao Hospital João Lúcio, onde recebeu os primeiros atendimentos. Ela sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral durante o protesto. Ela chegou a esse ponto, a situação foi tão ruim que ela passou mal, sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral durante toda essa situação. E sobre a situação, né, sobre a situação do pagamento desses trabalhadores, a presidente do sindicato que representa a categoria, o Sindpriv, Graciete Mouzinho, disse que a entidade estuda uma maneira desses profissionais receberem os salários atrasados. Vamos ouvir. Essa empresa ela não registra carteira e não tem contrato com esse trabalhador. Eles pediram para sair do acordo por eles serem cooperativa e os trabalhadores eram sócios, mas nós pedimos que ele apresentasse o estatuto e a ata que foi criada a empresa, onde isso diz que os técnicos são sócios dessa empresa. Só que eles não apresentaram esses documentos e a gente está vendo uma forma desse pagamento sair para eles, porque como ninguém conseguiu o contato do dono dessa empresa, que a Suzana ligou, eles não atenderam, o PGE também entrou em contato, eles não atenderam, o nosso jurídico também, eles também não atenderam, e esses trabalhadores estão desesperados, porque eles estão vendo as outras empresas pagar, então eles também querem receber. Mix. Bom, nós começamos cidades. Começamos o programa de hoje falando sobre o câncer de pele, né? Sobre dezembro laranja, exatamente, né? Exatamente. Acaba de sair aqui uma nota no Globo. Bolsonaro passa por exame para investigar possível câncer de pele. Sinais estariam trazendo preocupação, mas médicos teriam dito, né, que não seria nada demais, segundo
um integrante do governo. Já é para levantar Cid, antena. Recentemente, o técnico do Vasco, o Vanderlei Luxemburgo, também foi diagnosticado com câncer de pele. Né? É uma doença que está só presente. cresce no Brasil. Como o Cid falou, né? O Brasil tem uma incidência, lógico, um país tropical, e a gente não lembra, né, de passar o tal bendito protetor solar antes de sair de casa, mesmo em dias nublados. É fundamental. Se proteger, é isso? Isso aí. Mix. Olha só, em apenas 2 dias, a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado registrou 7 novos casos de HIV em ações da programação do Dezembro Vermelho, um mês de combate ao HIV e à AIDS. Foram aplicados aí 323 testes rápidos na própria sede da Fundação, e as pessoas que tiveram resultado positivo foram acolhidas, orientadas e encaminhadas para tratamento. Agora, um detalhe, esse teste rápido, ele é super funcional, ele realmente é muito bom. Sim. Então, as pessoas não confundam as coisas, hein? É rápido, mas teste rápido é bom e eficiente. Ele é fantástico. Já em várias situações, acho que já é praxe de algumas unidades de saúde de fazer esse teste junto com sífilis, HIV, malária, vários outros, para realmente te dar a oportunidade de diagnóstico precoce. Isso, né? quando ele tratamento. É dado o diagnóstico de positivo, aí é refeito o teste. Para ter certeza, pra né? Exato. E aí tem todo um tratamento humanizado, né, hoje em dia. Bom, esses 7 casos, num grupo de 323 pessoas, são uma indicação clara de que o vírus continua se espalhando num ritmo preocupante. As pessoas não estão se prevenindo e continuam mantendo relações sexuais sem proteção, sem camisinha. E não é mais falta de esclarecimento. Isso é sério, hein? Nós já conversamos aqui, não é falta de esclarecimento, não é falta de campanha, né? Eu acho que as pessoas elas estão apostando aí nesse coquetel da AIDS, nesse tratamento, que nós já falamos aqui, que é uma sobrevida. Você conviver à base desses remédios, desse medicamento, não é fácil. O organismo sente muitos efeitos colaterais desse medicamento. Então, é uma sobrevida que as pessoas têm. Eu conversei essa semana com um enfermeiro lá aqui do 28 de agosto, ele me falava que tem acompanhado muitos casos, né, principalmente nas pessoas, nas grávidas, né? Casos que aparecem, tudo, então eles têm um acompanhamento muito sério. Ele me falava também que a maior incidência é entre os adolescentes, jovens e adolescentes. Portanto, a gente chama a atenção da meninada aí, nada de jogar descalço, rapaziada, vamos nos proteger, porque o negócio é muito sério. E depois que contraiu, amigo, aí não tem mais jeito. Então vamos começar a se preocupar com isso, beleza? Pois é, que não é só AIDS, né? Também tem várias doenças aí que você previne. Não né, é gente? só AIDS. Galera, vamos lá. Consciência nisso. Bom, e vale lembrar que a testagem para HIV pode ser realizada em qualquer unidade básica de saúde. E aquela velha história, né? O diagnóstico precoce torna mais eficiente o tratamento de qualquer doença. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério da Educação informou que mais de 3 milhões de alunos já estão cadastrados e podem emitir gratuitamente a identidade estudantil para uso como meia entrada em eventos culturais e esportivos. Para assegurar o acesso à ID estudantil, um representante de cada instituição de ensino deve enviar as informações do aluno para o sistema do INDEP. Eles devem informar CPF, data de nascimento, curso, matrícula e o ano e semestre de ingresso dos estudantes. Economia. As vendas do comércio varejista cresceram 12,1% aqui no Amazonas em outubro deste ano, na comparação com outubro do ano passado. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgados hoje pelo IBGE. Bom, na média nacional, aí o volume de vendas do comércio varejista teve um aumento de 0,1% na passagem de setembro para outubro deste ano, segundo o IBGE. Pois é, e apesar da notícia de que o Banco Central limitou os juros do cheque especial a um teto de 8% ao mês, muitos clientes de serviços bancários não perceberam uma outra regra criada ao mesmo tempo. É o seguinte, os bancos vão poder cobrar uma tarifa mesmo de quem não usa o cheque especial. A regra passa a valer a partir do dia 1º de junho do ano que vem. Então, muita atenção, a gente tem que ficar ligado nessas coisas, né? Basta ter um limite de cheque especial acima de R$500 para ser obrigado a pagar essa tarifa. Isso significa que mesmo que o correntista não entre no cheque especial, o banco vai poder cobrar uma taxa a ser definida pela própria instituição financeira. 18 horas.
Bom, 6h41 em Manaus, vamos aí para a segunda da playlist de hoje, né? Depois de quase um ano completo, finalmente, Sam Smith e Norman estiveram juntos no palco para cantar ao vivo e pela primeira vez o sucesso Dancing with a Stranger, né? Lançado oficialmente em janeiro deste ano, Sidão. Pois é, a tão aguardada performance aconteceu no domingo, dia 1º de dezembro, durante o festival iHeart Radio, o Jingle Bell, em que ambos os cantores apareciam no line-up. A apresentação, inclusive, ajudou a impulsionar o single de volta ao top 200 do iTunes Global. Imagina, né? E quando foi lançada, Dancing with a Stranger alcançou o 7º lugar da parada de singles da Billboard. Foi o primeiro na lista do Top 40 e chegou à 3ª posição no Reino Unido. Então vamos parar de papo, conferir agora a parceria de Sam Smith e Normani em Dancing with a Stranger. Playlist 18 horas. Ok, 6h45 em Manaus. Você está na Mix FM, mais uma aí da playlist em 100,7. Sam Smith e Norman Dancing with a Stranger em 100,7. Mix. Vamos saber então como está o trânsito em Manaus, hein? Agora com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Mix. Vamos lá, gente. Boa noite. Vamos lá conferir o trânsito nesse momento. Na Avenida Djalma Batista, nesse ponto, no bairro São Geraldo, entre a Rua Pico das Águas e a UEA, o trânsito tem fluxo intenso e com lentidão também. O ponto de acesso de fuga, né? Nesse momento é pela Rua Pará e pela Rua, pegando a colinha aqui, pela Rua Rio Branco, nessa área do Nossa Senhora das Graças, hein? Esse é o trecho de fuga que você tem no momento. Sigo com vocês. 18 horas. Muito bem, o Sistema de Organizações Sociais, OSS, na administração de unidades de saúde já trouxe problemas para o governo do Amazonas, com casos de corrupção que resultaram na Operação Maus Caminhos. Esse mesmo sistema colocou em colapso a rede pública de saúde do Rio de Janeiro e agora o governo do Amazonas quer aumentar a participação das OSS. Vamos conferir aí os detalhes com o repórter Azaf Augusto, que traz as informações. O sistema de organizações sociais que o governo quer implantar na estrutura da saúde do Amazonas causa preocupação. É o que afirma o deputado estadual Dermilson Chagas. De acordo com ele, esse sistema não é eficaz para a saúde. Essas OCIPs, elas entram para fazer uma prestação de serviço sem fins lucrativos e passam, com o decorrer do tempo, a ter determinados prejuízos. E a conta acaba não batendo. Existem pagamentos de salários muito altos, operações que não se contabilizam, são glosadas, há muito questionamento sobre as gestões e que passam a sentir falta do apoio financeiro. E isso vai refletir na mão de obra. Essa mão de obra que vai exigindo, que vai querendo receber o seu pagamento, e é onde começa a sofrer todas as angústias da administração. Esse mesmo sistema que o governo pretende instalar no Amazonas está levando ao caos a saúde do Rio de Janeiro. Essa estrutura de organização é parecida com a mesma que levou à Operação Maus Caminhos, onde a Polícia Federal investigou o desvio milionário de dinheiro público. Os deputados da base aliada ao governo foram procurados, mas não comentaram o assunto. Volto com vocês. Pesquisa da ONG Anistia Internacional ouviu mais de 10 mil jovens em diferentes países e revelou que o clima é o que mais preocupa jovens no mundo. Já no Brasil, a corrupção é a principal questão. Vamos conferir essa história agora na reportagem de Júlia Gomes. Segundo a pesquisa da ONG Anistia Internacional, a mudança climática é o problema mundial mais citado entre os jovens da chamada Geração Z, de 18 a 25 anos. A questão foi citada por 41% dos entrevistados como um dos principais desafios dos tempos atuais. Os jovens entrevistados tinham que apontar, em uma lista com 23 questões, as 5 que mais preocupam. Porém, a crise do clima, no entanto, não parece estar entre as maiores preocupações
preocupações dos jovens no Brasil. Antes disso, vem principalmente a corrupção e a falta de acesso à saúde e à educação de qualidade, assim como a violência armada ou contra a mulher e a desigualdade de renda. Preocupações essas que também estão presentes na vida dos jovens manauaras, como é o caso do José Ailton e da Nilziane Barbosa. Acho que seria mais na questão da violência, porque a questão da segurança é o que está mais ausente aqui no Brasil. Principalmente para as meninas jovens que não têm segurança, não pode andar sozinha, porque é muita violência por parte das pessoas, até mesmo no âmbito familiar. Ela não poder confiar em ninguém. Para a universitária Fernanda Rodrigues, a política é o que mais preocupa. Eu acho que é a política mesmo, porque eu acho que tudo que é realizado lá reflete um pouco da nossa educação, então às vezes eu acredito que a gente precisa um pouco mais de voz. Dentro da pequena parcela dos preocupados com a questão ambiental está a estudante Maiane Campos. A gente vai pensar que mundo que vai ficar para os meus filhos, para os meus descendentes viver, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que tem que mudar, não só no governo, mas assim, em nós mesmos. A partir do momento que a gente deixar de jogar lixo no chão, acho que já vai ajudar bastante. Volto com vocês. Bom, e com o governador Wilson Lima na Espanha, o vice-governador Carlos Almeida em Brasília e com a recusa do presidente da Aliança, Josué Neto, de assumir o cargo, quem está respondendo pelo governo é o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Iedo Simões. E como governador em exercício, Iedo Simões assinou as 3 leis aprovadas ontem na Assembleia. A que autoriza o Estado a contrair empréstimo de mais de R$1 bilhão, a conceder anistia à Petrobras e a que aumenta a contribuição dos servidores para a Previdência Estadual. Agora vamos falar de educação. A Escola de Serviço Público Municipal divulgou a lista com os classificados na primeira chamada do processo seletivo 2020 do programa Bolsa Universidade. A edição deste ano tem parceria com mais de 15 instituições de ensino. Vamos saber mais detalhes sobre os contemplados com a repórter Nathalie Moraes. Nesta primeira chamada do Bolsa Universidade 2019, mais de 14 mil pessoas foram contempladas. Nesta etapa, a Prefeitura de Manaus ofertou cerca de 17.500 bolsas de 50% e 75% dentro de instituições privadas aqui da capital amazonense. A partir de agora, as pessoas contempladas devem comparecer até a sede da ESP para comprovar os dados efetuados no ato da inscrição. A entrega de documentos ocorre do dia 16 ao dia 19 deste mês, das 8 da manhã até as 17 horas na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, ESP, no bloco D da Universidade Newton Lins, no conjunto Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. Quem tem mais detalhes sobre esta fase é a diretora-geral da Escola de Serviço Público, Estela Cirino. Próximo passo agora, nós temos a entrega da documentação desses 14 mil candidatos que foram classificados nessa primeira chamada, que será no período de 16 a 19 de dezembro. E aí nós teremos a segunda chamada, que acontecerá no dia 23 de dezembro, tá certo? A segunda chamada. É importante que os candidatos não percam essas datas, porque perdendo a data é irreversível, tá certo? Essa vaga automaticamente já entra para o número da segunda chamada. Aí nós teremos a terceira fase do programa, que são os remanejamentos que nós fazemos, que acontecerá no dia 8 de dezembro, 8 de janeiro, tá certo? Então, essa fase do remanejamento é o candidato que não foi classificado, ele poderá fazer uma nova opção de um novo curso de uma nova instituição. É uma oportunidade que a gente dá para que não fique vagas ociosas. Essa edição do Bolsa Universidade firmou parceria com 15 instituições de ensino. Para entender essas parcerias, conversamos com a vice-reitora da FAMetro, Sinara Cardoso. A FAMetro e mais 14 instituições de ensino superior colaboram justamente para o desenvolvimento do nosso estado. E esse programa ele tem uma representatividade tão grande como é o ProUni e FIES. A lista dos classificados e todos os documentos para os candidatos podem ser conferidos em bolsa.manaus.am.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, muito bem, 6 horas e 53 minutos em Manaus. Ed Sheeran foi escolhido o astro da década no Reino Unido pela Official Charts Company, empresa responsável por auditar as vendas de discos e DVDs na Grã-Bretanha e divulgar as paradas dos mais vendidos. O Ed Sheeran tem um combinado aí de 12 números 1
né, no ranking entre singles e álbuns, mais do que qualquer outro artista lá do Reino Unido. E passou 79 semanas no topo da parada, também contabilizando LPs. Você lembra o que é LP? LPs é maravilhoso, né? Os long plays. Long plays, ele é maravilhoso. Os discos. Vinil? Vinil. E o cantor agradeceu o carinho do público. Ele disse o seguinte: obrigado a todos que me apoiaram pelos últimos 10 anos e um brinde pelos próximos 10. É isso aí. Esse sabe agradecer e comemorar. Vamos ouvir agora a parceria Ed Sheeran e Khalid, né? Em Beautiful People. Playlist 18 horas. Até às 7, hein? Já estamos quase nos finalmente aí, Karime Leão. Mas hoje é quarta-feira, vamos conferir aí as estreias do cinema na coluna de Caio Pimenta. Olá, boa noite a todos. Eu trago agora, aqui na Mix, os lançamentos nos cinemas de Manaus neste fim de semana. O principal destaque fica por conta de Entre Facas e Segredos. Protagonizado pelo Daniel Craig, o filme acompanha o mistério sobre a morte do romancista e patriarca de uma família disfuncional, logo após o aniversário de 85 anos dele. O elenco é repleto de estrelas. Tem Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Chris Evans, Toni Collette, Ana de Armas e muito mais. Entre Facas e Segredos está disputando o Globo de Ouro de melhor filme comédia musical. Agora eu vou falar de uma produção que traz como protagonista um rosto bastante conhecido para os fãs da Marvel. Com o Pantera Negra, Chadwick Boseman de protagonista, Crime Sem Saída mostra um detetive em Nova York tentando solucionar o mistério sobre a morte de diversos policiais. Só que quanto mais ele investiga, mais descobre sobre uma aliança entre os policiais e os criminosos. Saindo do policial, vamos para a comédia com Brincando com Fogo. A história mostra 3 bombeiros que, ao atender uma ocorrência, acabam tendo que atuar como babás de 3 crianças, após os pais dos garotos sumirem. Para fechar o fim de semana de estreias, tem Cinema Cult Sim Senhor, com o francês Finalmente Livres. A produção destaque do projeto Cinema de Arte do Cinépolis Shopping Ponta Negra mostra uma jovem inspetora da polícia que descobre que o marido dela, um policial morto em combate, não era um herói, e sim um verdadeiro bandido. Para compensar a frustração, ela decide ajudar um rapaz preso injustamente. É isso, semana que vem eu tô de volta com o lançamento de um dos principais filmes do ano. Até lá, tchau! Mix. Também 6h59, Karime Leão, já nos finalmente. Isso, já nos finalmente. Amy e Luciano, nossos convidados. Vamos lá, quem vai pro circo do Marcos Frota é Gil Santos. Quem vai pro show da Atitude 67 é Nayara de Souza, de Brito. E quem vai ver o Rodrigo Teaser, o Michael Jackson cover, é a Isadora Gonçalves. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, gente. Muito obrigada pela participação. 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador do Amazonas, com o apoio dos deputados da sua base na Assembleia, vai fazer uma dívida de 250 milhões de dólares ou R$1 bilhão. Pouco se pode dizer com certeza sobre o que será feito com esse dinheiro que virá do Banco Mundial. Garantias de uma boa aplicação efetivamente não há. O que é certo é que o futuro das contas públicas está comprometido com o pagamento da dívida. Um detalhe, a conta só vai começar a ser paga em 5 anos, ou seja, pelo próximo governo. Se não conseguir se reeleger, o atual governador vai deixar a conta para o seu sucessor. Logo ele, que vive alegando que não consegue amenizar os problemas da saúde e da segurança pública por causa disso. É preciso muita atenção do eleitor para cobrar a boa e regular aplicação do dinheiro desse empréstimo. Não é nada, mas é R$1 bilhão. Ou seja, Wilson Lima não pode reclamar de falta de dinheiro agora. E o eleitor vai poder cobrar, e com toda a razão. 18 horas. Tudo bem, Karime? Boa noite, Paulo, boa noite, Emílio Luciano, boa noite vocês. Boa noite. Boa noite, senão já tá lá na porta, tchau, hein? tchau, boa noite, tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.